Olá, meus amigos, pequenos caminhantes, tudo bem com vocês? Obrigado pelo apoio nos vídeos anteriores e principalmente na primeira parte do nosso guia de sobrevivência para jovens. Hoje nós vamos falar das leis das finanças. Já vou pedindo que você se inscreva, compartilhe, passe para o seu primo, para o seu amigo, para aquele que você realmente se importa, para que possa melhorar, tá bom? Antes de a gente começar, a gente tem que fazer uma pequena revisão do episódio anterior, do que falamos. Então, o mais importante, devemos saber que pessoas são amadas e coisas são usadas. Então, nós devemos amar pessoas e usar coisas. E o dinheiro é uma coisa, é um instrumento, tá bom? Meu pequeno. Então, o dinheiro é uma coisa que a gente usa para beneficiar a gente, a nossa família e a nossa comunidade, tá bom? Segunda coisa, lembrando que você é responsável pela própria vida, você é esse Playmobil para os mais antigos, o Lego para os mais novos, que está aí tomando conta do barquinho, e esse barco se chama vida. Então, você é responsável pela sua vida. Se você tiver com seu papai e com sua mamãe ainda, você ainda está na função aí de marinheiro, de imediato, mas daqui a pouco você vai estar comandando aí sua própria vida sozinho, nesse mar chamado existência, tá bom? Então você é responsável pelas suas decisões, pela sua própria vida, E um instrumento muito bom para a gente acompanhar as nossas finanças é o tal do orçamento, Que eu falei no tempo do vovô era no papel, do papai era o tal do Excel e agora para vocês, nova geração, é tudo no celular, Os aplicativos aí guia bolso, móveis que a gente consegue ter tudo na mão para ficarmos de olho nas finanças, muito mais fácil, em tempo e a hora total, on the line, como diz aquele filme, A gente tem acesso a como está as nossas finanças, tá bom? E lembrando, para fechar essa parte aí da outra, é que pagar tarifas bancárias, a mesma coisa eu falo de pagar anuidade de cartão de crédito. Papai, se liga aí, é coisa do passado. Tá? Deixe desse negócio aí da síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, cresci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim, tá bom? Se liga, paizão, vai no seu banco, fala com o gerente, reclama, muda de banco, porque nós temos hoje bancos digitais, como o Nubank, C6 Bank, entre outros, tá? Que tudo é grátis. Então, se você paga por TED, transferência, paga por boleto, poxa, paizão, se liga aí. Hoje é tempo de Pix, tudo online, você faz um pagamento aí em 3 segundos, Fica a dica aí, se você está pagando TED, então acorda, paizão. Então, pega a dica aí, tá? Vai para o banco digital, vai chorar no seu gerente para que você tenha isentado essas taxas, tá bom? Então, uma dica aí, paizão. Agora, fazendo um break na parte desses bancos, a gente vai falar um pouquinho das leis, duas leis das finanças aí, de forma bem simples, bem tranquila, tá bom? Pra gente ter aí, essa iluminação, essa lâmpada diz que nós sermos iluminados, com esses conhecimentos, tá bom? Eu peço pro filhinho aí sentar, tomar água, paizão, se ajeita na poltrona aí, fica atento, tá bom? Na primeira lei das finanças, tá bom? Respire fundo, é muito profundo, é filosófica, tá bom? Ajude seu filho a entender. Eu vou falar bem devagar, bem pausadamente, para que a gente entenda, é a lei que sustenta todas as outras, tá bom? Vamos lá? Então, se liga aí, vamos lá. Primeira lei, bem devagar. Gastar menos do que você ganha, tá? Respira, tá? Interioriza essas palavras, porque eu reforço, é importante demais para os filhotes aí, para os sobrinhos, primos, é muito importante, eu vou reforçar, tá? Você sempre tem que gastar menos do que você ganha, tá? Esse é o básico, o fundamento principal dessa arte que se chama finanças, tá bom? Gastar sempre menos do que você ganha. Vou de novo falar, gastar menos do que você ganha, tá bom? Mas se, ô tiozão aí do YouTube, não é meio lógico, A criança deve estar falando aí, pai, isso não é lógico? Infelizmente não. A gente vê nessa notícia aqui desse ano, 2021, do mês passado, fevereiro, que o endividamento, das famílias do Brasil bate recorde durante essa pandemia. Então,
mais ou menos, entre 10 famílias, 7, entre 6 e 7 têm contas em atraso, então estão endividados. Então, e com isso tudo, né, esses efeitos do superendividamento, né, efeitos na família, no casamento, no trabalho, né, vêm, né, com esse endividamento. Então é muito importante a gente entender a primeira lei de gastar sempre menos do que ganha. Tá? Esse endividamento tem vários motivos, mas a gente está focando no principal, que é gastar menos do que a gente ganha, tá bom? E com tudo isso vem, né, a avalanche de contas, né, a bola de ferro das dívidas ali, que não adianta olhar para o outro lado, porque ela um dia vai explodir, vai consumir você, né, vai afetar toda a sua existência, tá bom? Então a gente tem que enfrentar essas dívidas aí com sabedoria, tá bom? E um meio importante para a gente saber a nossa posição, né, como a gente está, é ter o tal do orçamento, né, para a criançada agora. É o aplicativo, né, já tem ali tudo na mão, a gente entender que tem que ser sempre maior do que o S, ou seja, as entradas, aquilo que eu recebo, né, a minha quinzenada, semanada ou mesada, o meu dinheiro do estágio, né, o meu próprio salário já, o adulto, né, tem que sempre ser maior do que aquelas saídas, né? E para a criança que já está começando a entender um pouquinho, isso aqui, meus amiguinhos, se chama fluxo de caixa. Se ele for positivo, né, você tem um tal de superávit, você tem dinheiro a mais, sobrando. Se for, né, negativo, né, você está se endividando, tá bom? Então, você já está aprendendo um conceito tal do fluxo de caixa, que é o relacionamento entre entradas e saídas. Quanto eu recebo e quanto eu gasto, tá bom? Então, nós temos que ter sempre esse fluxo positivo, né, sobrando do que faltando, tá? Sempre as entradas têm que ser maiores do que as saídas. Entenderam, meus amiguinhos? Vamos lá? Então, não adianta, né, quando ganhar sua mesada aí, ficar esnobando, né, torrando o seu dinheirinho, né, o seu salário do estágio, porque vai chegar numa hora que você vai ter que calcular, né, se debruçar, porque você já está gastando mais do que ganhou, tá bom? A segunda lei, né, atenção é importante, né, respire fundo, toma outra gole de água aí, vamos pensar, esse também eu vou explicar por meio de uma pergunta, né, para que as entradas têm que ser maiores do que as saídas, né? Para a criançada aqui, esse sinal, né, essa setinha para a direita quer dizer maior, se for para a esquerda menor. Uma dica da tia Divani, quando eu era criança, a gente faz um tracinho aqui, parece com 7 é o sinal de maior, por outro lado parece com 4 é o sinal de menor. Então já aprenderam mais uma coisa, né? Então, por que eu tenho que ter as entradas maiores do que as saídas, né? Qual o meu ponto, né? Para onde eu quero chegar? Na segunda lei, que é simples, tá bom? É mais tranquilo do que a primeira, que diz, né, D-I-F-E, de fé, né? Andar de fé em fé, mais ou menos isso, né? Mas o que é esse de pé? Captaram? Rolando lero, né? Captaram a mensagem? O que é de fé? Ou estão em dúvida ainda? Bom, vamos lá. D, de doar, I, de investir, e FE, o FE, Fundo de Emergência. Guardem isso. Eu tenho que ter, né, com o que sobra do meu orçamento, né, colocar, né, aplicar nesses 3 pontos. De fé, doar, investir e fundo de emergência. Rapidamente doar, né, ajudar uma instituição, ajudar a comunidade, ajudar um amigo, ajudar um familiar. Por quê? Porque a gente vai entender conceitos e princípios, né, de que o dinheiro não é um meio em si, ele é um instrumento. Tá? É o desapego, né? Quando você nasceu, meu filhote, né, pergunte para o seu pai ou para sua mãe se você veio com algum compartimento com dinheiro, com alguma coisa assim. Tá? Então, do mesmo jeito que nós viemos sem nada, nós vamos, né, sair desse mundo sem nada. Então, o dinheiro é um fim, é um meio e não um fim em si mesmo, tá bom? A gente vai aprender o desapego, né, fazer o bem, não esperando retorno ou retribuição. Então, muito importante doar esse conceito. O investir tem a ver... uma dica para o papai aí, né? No doar. Quem está fazendo imposto de renda nesse tempo, né? O modelo completo, você pode doar até 6%, né, para um fundo. Tem 2 fundos, o fundo do apoio ao idoso e o fundo de apoio à criança e adolescente. Então você pode, né, automaticamente escolher, né, um dos 2 fundos, né, no campo doações, que ele vai calcular o máximo que você pode doar. Tá? E você pode escolher, né, o espectro municipal, estadual, e você vai colocar, né, esse dinheiro que ia para o governo diretamente, que ia para o governo obrigatoriamente,
você vai distribuir para um fundo, né, do seu próprio município. No caso aqui nós doamos para ajudar o Fundo Municipal de Apoio à Criança e Adolescente lá de Pirassununga. Tá bom? Então, uma dica para o papai aí, faça imposto de renda, né, doe aí 6%, você não vai perder da sua restituição, é um a mais que você vai ajudar. Tá bom? E você vai até ensinar para o seu filho como fazer essa doação também. Fica a dica aí, pai. A segunda coisa, o investir, né, tem a ver com seus sonhos, projetos, né, fazer um curso. Quando eu era pequeno eu queria comprar uma bicicleta, hoje o jovem quer comprar um celular. Então, o investir tem a ver com sonhos e objetivos, né? Então você é aquele farol que te ilumina e vai te incentivando a caminhar. E por fim, né, o fundo de emergência, né? No caso de emergência, quebra o vidro, né? É para você usar em caso de emergência, porque se der M, você tem alguma coisa, né, para safar a onça, né? Se quebrar a tela do seu celular, você consegue comprar, você consegue suprir um gasto que não era previsto. Então, você tem que doar e investir, e o FE é o fundo de emergência. Tá bom? Se liga aí, porque, né, nesse campo finanças não existe, né, o estalo mágico do Thanos, né, para fazer sumirem as dívidas, nem a Capitão Marvel, né, que é a supra-sumo do conceito Deus ex machina. Paizão, se você não sabe o que é, seu filho vai te ensinar, como também não sabia, meu filho ensinou. Tá? Não existe, né, o estalo mágico, nem a Capitão Marvel das finanças para pagar suas contas. Então, o que precisa é planejamento, disciplina e muito trabalho. Tá bom? Valeu, gente. Calma, a gente vai ter mais, tá? Fique tranquilo, não acabou ainda, a gente tem muito para conversar. Então, se você gostou do conteúdo, eu peço que apoie essa ideia, né? Eu também tenho um sonho de chegar aos mil inscritos até no final do ano. Tá? Se você achou interessante, tem te ajudado, tá? Então passe para os amigos, compartilhe, comente, né? Sobrinhos aí, Samuel, Esther, todo mundo aí, Mari, tá? Faz pergunta aí, passa para os amigos do colégio, que a ideia é sempre ajudá-los, tá bom? Esse foi a parte 2 do nosso guia, né? As leis das finanças. Grande abraço e até a próxima, meus amiguinhos.